Mateus sentou-se na escuridão do seu quarto, o peso do silêncio quebrado apenas pelo som abafado da risada de Rafael vindo do outro lado da parede fina. Era a terceira garota naquela semana, a enésima em 8 meses. Cada gargalhada de Rafael, cada sussurro de uma voz feminina, apertava o peito de Mateus como um torno, esmagando-o com o segredo que carregava. Ele sabia que Rafael, com seu charme descontraído de marqueteiro de 28 anos, nunca o enxergaria como mais do que um amigo. Um amigo perfeito, confiável, aquele que sempre ouvia suas histórias de conquistas amorosas com um sorriso forçado, enquanto seu coração se partia em silêncio. Mas naquela noite, algo mudou. Mateus, cansado de se afogar em um amor não correspondido, decidiu arriscar. Ele disse sim a Lucas, um colega de curso de arte digital, que o convidará para um café. E quando mencionou o encontro a Rafael, viu algo que nunca esperava, um lampejo de ciúmes nos olhos do amigo. Mateus, 27 anos, designer gráfico em uma agência agitada de São Paulo, havia aprendido a esconder seus sentimentos com maestria. Ele e Rafael dividiam um apartamento modesto no centro da cidade desde que terminaram a faculdade, há 2 anos. A convivência era fácil, quase natural, noites de filmes, conversas sobre trabalho, piadas internas que só eles entendiam. Mas para Mateus, cada momento era uma batalha interna. Ele reparava em como Rafael se movia com confiança, como sua voz ganhava um tom animado ao falar das mulheres que conhecia em bares ou aplicativos de namoro. Cada nova namorada de Rafael, 3 desde que dividiam o teto, era um lembrete cruel de que seus sentimentos jamais teriam espaço. Rafael era hétero, ou pelo menos era o que sempre demonstrou, com seu entusiasmo genuíno por mulheres e sua vida amorosa que parecia nunca questionar. Mateus havia se tornado especialista em disfarçar. Ele sorria quando Rafael contava sobre um encontro, oferecia conselhos quando uma relação terminava, saía do apartamento quando Rafael trazia alguém para casa. Mas o esforço de manter a fachada estava cobrando seu preço. Ele sentia o vazio crescer, uma inquietação que o impedia de dormir, que o fazia questionar se valia a pena continuar vivendo naquela corda bamba entre amizade e um amor que ele nunca ousava nomear. Foi essa inquietação que o levou a aceitar o convite de Lucas. Lucas, também de 27 anos, era um contraste com Rafael. Aberto sobre sua sexualidade, ele tinha uma energia vibrante, um sorriso que iluminava a sala de aula de arte digital onde se conheceram. Durante semanas, Lucas flertava com Mateus, com comentários leves sobre seus desenhos ou toques sutis no ombro. Mateus, inicialmente hesitante, viu no convite para um café uma chance de seguir em frente, de talvez encontrar alguém que pudesse preencher o vazio que Rafael deixava. Ele não planejava contar a Rafael sobre o encontro. Queria manter as coisas vagas, dizer apenas que sairia no sábado à tarde. Mas Rafael tinha um jeito de fazer perguntas que desarmavam qualquer tentativa de segredo. Sentados na pequena mesa da cozinha, enquanto dividiam uma pizza, Mateus deixou escapar que iria encontrar Lucas, só para um café, nada demais. A reação de Rafael foi imediata. Seu rosto, normalmente descontraído, ficou tenso, os olhos estreitados. Ele perguntou, com uma voz que Mateus nunca ouvirá antes, quem era Lucas, o que fazia, por que Mateus estava saindo com ele. A mudança foi tão abrupta que Mateus parou, garfo no ar, confuso. Rafael tentou disfarçar, dizendo que só estava preocupado, que queria saber se Lucas era confiável. Mas havia algo na forma como ele pronunciou o nome de Lucas, com um tom quase amargo, que fez o coração de Mateus disparar. Não era a preocupação de um amigo. Era outra coisa, algo que Mateus não ousava nomear, mas que acendia uma faísca perigosa de esperança. Naquela noite, deitado na cama, Mateus não conseguia parar de pensar na reação de Rafael. Ele repassava cada palavra, cada olhar, tentando decifrar o que significava. Rafael era hétero. Sempre fora. Ele falava de mulheres com uma naturalidade que não deixava espaço para dúvidas. Mas aquele ciúme, aquela tensão, seria possível que Rafael sentisse algo mais? Mateus balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Era loucura, uma projeção de seus próprios desejos. Rafael provavelmente só estava sendo protetor, como amigos às vezes são. Mas, no fundo, a faísca de esperança se recusava a apagar. E se, por algum milagre, Rafael também estivesse lutando contra algo que não entendia? E se Mateus não estivesse tão sozinho quanto pensava? No dia seguinte, Mateus acordou com a mente nevoada.
Rafael já havia saído, deixando um bilhete sobre uma reunião cedo no trabalho. A ausência dele era um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Mateus precisava de espaço para processar, mas a ideia de enfrentar Rafael depois daquele momento estranho o deixava ansioso. Ele passou o dia tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam ao lampejo nos olhos de Rafael, a forma como sua voz tremia ao falar de Lucas. Quando chegou a hora do curso de arte, Lucas o cumprimentou com um sorriso caloroso, confirmando o café para sábado. Mateus retribuiu, mas seu coração não estava ali. Ele estava preso em Rafael, na possibilidade de que, pela primeira vez, o amigo que ele amava poderia estar sentindo algo em retorno, mesmo que fosse apenas confusão. A tensão entre Mateus e Rafael cresceu como uma corrente elétrica, invisível, mas impossível de ignorar. Após a conversa sobre o encontro com Lucas, Rafael mudou. Onde antes havia facilidade e risadas compartilhadas, agora havia silêncios desconfortáveis e olhares que Mateus não conseguia decifrar. Rafael, sempre tão seguro de si, parecia inquieto, quase irritado, desde que Mateus mencionara o café com Lucas. Ele tentou disfarçar, dizendo que era apenas preocupação com o amigo, mas a forma como seu punho se fechou sobre a mesa, a maneira como sua voz ficou cortante ao perguntar sobre Lucas, traía algo mais profundo. Mateus, preso entre a esperança e a dúvida, começou a questionar tudo o que achava que sabia sobre Rafael. Na manhã seguinte ao incidente, Mateus acordou com o som da porta da frente se fechando. Rafael já havia saído, deixando apenas o cheiro de café fresco e um bilhete vago sobre uma reunião. A ausência dele era um alívio temporário, mas também uma ferida. Mateus passou o dia tentando se concentrar em seus projetos de design, mas sua mente voltava constantemente àquele momento na cozinha. A forma como Rafael pronunciara o nome de Lucas, com um tom que parecia mais uma acusação do que curiosidade, ecoava em sua cabeça. Ele se pegou revisando cada interação dos últimos meses, procurando pistas que talvez tivesse ignorado. Lembrou-se de como Rafael às vezes o tocava de forma casual, deixando a mão no seu ombro por um segundo a mais, ou de como ele parecia mais presente, mais atento, quando estavam sozinhos. Seria possível que Rafael estivesse sentindo algo além da amizade? Ou Mateus estava apenas vendo o que queria ver, projetando seus desejos em um homem que nunca poderia retribuí-los? No curso de arte digital, Lucas percebeu a distração de Mateus. Ele perguntou, com um tom leve, se estava tudo bem, mas Mateus desviou, dizendo que era apenas cansaço. Lucas não insistiu, mas seu convite para o café no sábado ganhou um peso novo. Para Mateus, aceitar o encontro era mais do que uma tentativa de seguir em frente, era um teste, uma forma de forçar Rafael a revelar algo, ou de confirmar que suas suspeitas eram apenas ilusões. Ele queria acreditar que o ciúme de Rafael significava algo, mas o medo de estar errado o mantinha preso em um ciclo de incerteza. Enquanto isso, Rafael parecia determinado a evitar Mateus. Ele começou a chegar em casa mais tarde, alegando reuniões ou saídas com colegas de trabalho. Quando estavam no mesmo espaço, Rafael mantinha uma distância cuidadosa, respondendo às perguntas de Mateus com frases curtas e sem o calor de antes. Mateus percebeu que Rafael evitava contato visual, focando em qualquer coisa, o celular, a TV, até o prato vazio à sua frente, para não encará-lo. Em uma dessas noites, enquanto dividiam uma cerveja na varanda, Mateus tentou abordar o assunto, mencionando o café com Lucas novamente, esperando provocar alguma reação. Rafael ficou rígido, mudando de assunto para o trabalho com uma rapidez que confirmava suas suspeitas. Mas também aumentava sua confusão. Na agência onde Mateus trabalhava, a pressão social começou a se intensificar. Um colega, Tiago, fez um comentário malicioso durante o almoço, insinuando que Mateus passava tempo demais com Rafael, quase como um casal. O tom de deboche na voz de Tiago atingiu Mateus como uma facada, reacendendo suas inseguranças. Ele tentou ignorar, mas as risadinhas de outros colegas e os olhares de julgamento o fizeram sentir-se exposto, vulnerável. Era como se sua orientação, que ele nunca escondera, mas também não proclamava abertamente no trabalho, estivesse sob um microscópio. Mateus percebeu que, mesmo em uma cidade progressista como São Paulo, o peso dos estereótipos ainda o perseguia, questionando sua amizade com Rafael e plantando dúvidas sobre o que ele próprio desejava. Enquanto isso, Rafael recebia uma mensagem de Carola, sua ex-namorada. Ela queria reacender algo, sugerindo um jantar no fim de semana. Rafael leu o texto várias vezes,
mas não respondeu. Ele não conseguia. Cada vez que pensava em Carola, sua mente voltava para Mateus, para o jeito como ele ria de suas piadas, para a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus desenhos. Rafael se pegou imaginando Mateus com Lucas, rindo da mesma forma, e a imagem o deixou com um nó no estômago. Ele apagou a mensagem de Carola sem responder, mas não conseguiu apagar a confusão que crescia dentro de si. Por que a ideia de Mateus com outra pessoa o incomodava tanto? Ele sempre se considerara hétero, nunca questionara isso. Mas agora, cada pensamento sobre Mateus parecia desafiar essa certeza. Mateus, por sua vez, sentia a distância de Rafael como um vazio físico. Ele queria confrontá-lo, perguntar por que ele estava agindo assim, mas o medo de perder a amizade o paralisava. Em vez disso, ele se preparava para o encontro com Lucas, embora seu coração estivesse em outro lugar. Na sexta-feira, enquanto revisava um esboço no computador, Mateus recebeu uma mensagem de Lucas, confirmando o horário do café. Ele respondeu com entusiasmo forçado, mas sua mente estava em Rafael, na possibilidade de que aquele ciúme não fosse apenas amizade, mas algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O abismo entre Mateus e Rafael se alargava, um vazio silencioso que substituía as conversas fáceis e os momentos compartilhados. Rafael intensificou sua ausência, saindo cedo para o trabalho e voltando tarde, sempre com uma desculpa pronta, reuniões, drinks com colegas, compromissos vagos que Mateus sabia que não eram verdadeiros. Quando estavam no mesmo espaço, Rafael se movia com cuidado, como se temesse que qualquer proximidade pudesse revelar algo que ele não estava pronto para enfrentar. Mateus, por sua vez, oscilava entre a esperança de que o ciúme de Rafael significasse algo mais e o medo de que fosse apenas sua imaginação, um eco dos seus próprios desejos impossíveis. Cada silêncio, cada olhar desviado, era uma punhalada que reacendia suas dúvidas. Deveria ele falar a verdade e arriscar perder Rafael para sempre, ou seria melhor enterrar seus sentimentos e preservar a amizade? No trabalho, a pressão externa começou a pesar ainda mais sobre Mateus. Durante um intervalo na agência, Tiago, um colega mais conservador, fez outro comentário cortante, insinuando que Mateus parecia obcecado por Rafael. As palavras, ditas com um sorriso sarcástico, foram acompanhadas por risadas abafadas de outros colegas. Mateus tentou ignorar, mas o julgamento o atingiu em cheio, como se sua vida pessoal estivesse exposta para escrutínio. Ele sabia que São Paulo, apesar de sua fachada progressista, ainda carregava bolsões de preconceito, especialmente contra homens como ele, que viviam abertamente sua sexualidade. Um colega mais velho, durante uma reunião, fez um comentário sobre amizades muito próximas que soou como uma advertência velada. Mateus sentiu o peso daqueles olhares, a sensação de ser julgado por algo que ele nem sequer ousava nomear fora de seus próprios pensamentos. A ideia de confessar seus sentimentos a Rafael, já tão frágil, parecia agora ainda mais arriscada, como se o mundo ao seu redor estivesse conspirando para mantê-lo em silêncio. Enquanto isso, Rafael lutava com seus próprios demônios. Uma mensagem de Carola, sua ex-namorada, chegou em uma noite de sexta-feira, sugerindo que se encontrassem para conversar. Ela mencionou saudades, memórias de momentos felizes, mas Rafael não conseguia responder. Ele abriu o celular várias vezes, digitou respostas, mas as apagou antes de enviar. Cada palavra que escrevia parecia falsa, porque sua mente estava em outro lugar, com Mateus. Ele se lembrava do jeito como Mateus ria, do calor de sua presença durante as noites de filmes, da forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus desenhos. Pensar em Mateus com Lucas, no entanto, trazia uma onda de desconforto que Rafael não conseguia explicar. Ele tentava se convencer de que era apenas preocupação com o amigo, mas a verdade era mais inquietante, ele não queria Mateus com outra pessoa. E esse pensamento o aterrorizava, porque desafiava tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Mateus, sentindo o distanciamento de Rafael, começou a questionar cada decisão. O encontro com Lucas se aproximava, marcado para o sábado à tarde, mas a ideia de ir adiante parecia cada vez mais errada. Ele queria confrontar Rafael, perguntar por que ele estava se afastando, mas o medo de ouvir que o ciúme não significava nada o paralisava. Em uma noite, enquanto Rafael saía com pressa, alegando um jantar com colegas, Mateus ficou sozinho no apartamento, encarando o celular. Ele pensou em mandar uma mensagem, algo direto, mas acabou apenas escrevendo e apagando palavras que nunca enviou.
A possibilidade de Rafael estar apenas sendo protetor, de que tudo não passasse de uma ilusão, era quase insuportável. Mas a alternativa, que Rafael pudesse estar sentindo algo real, algo que ele próprio não entendia, era igualmente assustadora. Na agência, a tensão aumentou quando Tiago, durante uma apresentação, fez outro comentário velado, perguntando se Mateus estava muito ocupado com sua vida social para focar no trabalho. A insinuação, disfarçada de brincadeira, deixou Mateus vermelho de raiva e vergonha. Ele respondeu com um tom firme, dizendo que sua vida pessoal não afetava seu desempenho, mas as palavras de Tiago continuaram a ecoar. Era como se o mundo estivesse lembrando Mateus de que amar alguém como Rafael, mesmo em segredo, vinha com um preço. Ele começou a se perguntar se valia a pena continuar alimentando uma esperança que parecia destinada a machucá-lo. Enquanto isso, Rafael enfrentava sua própria batalha interna. Ele passou uma noite inteira acordado, encarando o teto, tentando entender por que a ideia de Mateus com Lucas o deixava tão inquieto. Ele revisava suas memórias, buscando um momento em que tudo mudou, mas não encontrava respostas claras. Lembrou-se de uma noite recente, quando Mateus adormeceu no sofá durante um filme, a cabeça apoiada em seu ombro. Naquele momento, Rafael sentirá uma vontade quase irresistível de tocar seu rosto, de deixar a mão deslizar por seu cabelo. Ele afastara o pensamento na hora, atribuindo-o ao cansaço, mas agora ele voltava, insistente, desafiando sua certeza de quem ele era. Rafael sabia que precisava falar com Mateus, mas a ideia de nomear o que sentia, ou de admitir que não entendia o que sentia, o fazia recuar. Na véspera do encontro de Mateus com Lucas, Rafael chegou em casa mais cedo do que o usual. Mateus, que estava revisando um esboço no laptop, ficou surpreso ao vê-lo. Rafael mencionou, com um tom forçado de casualidade, que o jantar com colegas havia sido cancelado. Ele perguntou sobre os planos de Mateus para o fim de semana, mas desviou o olhar quando Mateus mencionou o café com Lucas. A tensão no ar era palpável, e Mateus sentiu um impulso de confrontar Rafael ali mesmo, de perguntar o que estava acontecendo. Mas Rafael se levantou rapidamente, dizendo que precisava responder algumas mensagens de trabalho, e desapareceu em seu quarto. Mateus ficou parado, o coração acelerado, sabendo que algo estava prestes a mudar, para o bem ou para o mal. O silêncio entre Mateus e Rafael durante o jantar era quase sufocante, um peso que parecia sugar o ar do pequeno apartamento. Mateus, exausto de semanas carregando a tensão, a esperança e o medo, decidiu que não podia mais adiar. Ele precisava saber o que estava acontecendo com Rafael, precisava entender por que o amigo, antes tão próximo, agora se movia como se temesse tocar em algo frágil. Enquanto comiam, Rafael mal levantava os olhos do prato, mexendo na comida sem entusiasmo. Mateus, com o coração disparado, tomou coragem e quebrou o silêncio, perguntando diretamente por que Rafael estava o evitando desde que mencionara o café com Lucas. A pergunta pairou no ar, densa, e por um instante, Rafael pareceu congelar, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Rafael tentou desviar, murmurando algo sobre estar ocupado com o trabalho, mas Mateus insistiu, sua voz firme, porém gentil, exigindo a verdade. Ele não podia mais suportar os silêncios, as saídas apressadas, a distância que Rafael construíra entre eles. Finalmente, Rafael cedeu. Ele afastou o prato, as mãos trêmulas apoiadas na mesa, e confessou, com a voz rouca, que não conseguia parar de pensar em Mateus. Cada palavra parecia arrancada dele, como se admitir aquilo fosse ao mesmo tempo um alívio e um terror. Ele revelou que nunca sentirá algo assim por outro homem, que a ideia de Mateus com Lucas o consumia, não por preocupação, mas por algo que ele não sabia nomear. Sua voz falhou ao dizer que aqueles sentimentos o assustavam, porque desafiavam tudo o que ele achava que conhecia sobre si mesmo. Mateus, sentindo o coração acelerar, percebeu que aquele era o momento que ele tanto temia quanto desejava. Ele respirou fundo e deixou sua própria verdade escapar. Contou a Rafael sobre os meses de dor silenciosa, sobre o amor que crescerá em segredo, escondido atrás de sorrisos forçados e saídas estratégicas do apartamento. Ele admitiu como cada nova namorada de Rafael era um golpe, como ele aprenderá a disfarçar o vazio que sentia para proteger a amizade deles. Sua voz tremia, mas ele não parou, expondo a vulnerabilidade que guardara por tanto tempo. Rafael ouviu em silêncio, os olhos fixos em Mateus, como se estivesse vendo pela primeira vez. Por um momento, o apartamento ficou em suspenso, o peso das confissões pairando entre eles.
Rafael, visivelmente abalado, confessou que tentará ignorar seus sentimentos, usando o trabalho e até mensagens de Carola como distrações. Ele revelou que, ao pensar em responder à ex-namorada, só conseguia imaginar Mateus, o que o fazia apagar cada mensagem antes de enviá-la. Ele não queria Carola, não queria mais ninguém, só Mateus. Mas o medo de não saber o que isso significava, de talvez não ser capaz de corresponder ao que Mateus merecia, o paralisava. Mateus, sentindo uma mistura de alívio e terror, garantiu a Rafael que não precisava ter todas as respostas agora. Ele não pedia certezas, apenas honestidade, a chance de explorarem juntos o que sentiam. A vulnerabilidade de Rafael, tão crua e desarmada, deu a Mateus a coragem para se aproximar. Ele estendeu a mão, hesitante, e Rafael a segurou, os dedos entrelaçados como se fossem uma âncora. Naquele toque, havia uma promessa silenciosa, um entendimento de que ambos estavam assustados, mas dispostos a enfrentar o desconhecido. Então, impulsionado por um impulso que nenhum dos dois podia mais conter, Rafael se inclinou, hesitante, e seus lábios encontraram os de Mateus. O beijo foi tímido no início, quase experimental, como se ambos testassem a realidade daquele momento. Mas logo se aprofundou, carregado de meses de desejo reprimido e medo superado. Mateus sentiu o calor do toque de Rafael, a urgência em sua respiração, e soube que aquele beijo era mais do que uma confissão, era uma escolha. Eles se afastaram, ofegantes, os olhos de Rafael brilhando com uma mistura de medo e alívio. Ele murmurou que não sabia o que estava fazendo, mas que queria tentar, que não podia mais fugir do que sentia. Mateus, com o coração ainda acelerado, assegurou que eles poderiam ir devagar, que não precisavam definir tudo naquele momento. Ele sentia o peso do que acabará de acontecer, a fragilidade daquele novo começo. Rafael, por sua vez, parecia mais leve, como se tivesse deixado para trás uma parte do fardo que carregava. Ele admitiu que ainda estava confuso, que a ideia de sentir algo tão intenso por outro homem era nova e assustadora. Mas que, pela primeira vez, ele não queria recuar. Mateus, com um sorriso tímido, disse que estava disposto a esperar, a caminhar ao lado de Rafael enquanto ele descobrisse o que significava aquele amor. Naquela noite, enquanto limpavam a mesa juntos, seus movimentos sincronizados como tantas vezes antes, havia uma nova energia entre eles. Não era mais a tensão de segredos não ditos, mas a promessa de algo real, algo que ambos escolheram, apesar do medo. Mateus sabia que o caminho à frente não seria fácil, havia o peso do julgamento externo, as dúvidas internas de Rafael, a incerteza de como o mundo reagiria. Mas, naquele momento, com as mãos de Rafael roçando as suas enquanto passavam os pratos, Mateus sentiu uma certeza que não sentia há meses, eles estavam juntos, e isso era o suficiente para começar. 6 semanas se passaram desde a noite em que Mateus e Rafael atravessaram a barreira do medo, selando sua confissão com um beijo que mudou tudo. Agora, eles navegavam com cuidado os primeiros passos de um relacionamento, cada dia uma mistura de descoberta e cautela. Mateus sentia o coração leve, mas ainda carregava a consciência de que o caminho à frente não seria simples. Rafael, por sua vez, enfrentava uma batalha interna, oscilando entre a certeza do que sentia por Mateus e o peso das expectativas externas que o perseguiam. Apesar disso, a conexão entre eles crescia, enraizada em uma honestidade frágil, mas verdadeira, que os mantinha ancorados um ao outro. Os dias após a confissão foram de aprendizado mútuo. Mateus e Rafael passavam mais tempo juntos, compartilhando momentos que antes eram tingidos de tensão não dita. Eles cozinhavam juntos, assistiam a filmes, e, pela primeira vez, Rafael não hesitava em segurar a mão de Mateus ou puxá-lo para um abraço. Mas Rafael ainda carregava dúvidas. Ele confessava, em momentos de vulnerabilidade, que temia a reação de sua família, especialmente de seu pai, um homem de valores tradicionais que sempre imaginara o filho seguindo um caminho convencional. Mateus ouvia pacientemente, garantindo que não havia pressa, que eles poderiam enfrentar cada obstáculo no seu tempo. Ele sabia que Rafael precisava de espaço para reconciliar quem ele era com quem estava se tornando, e estava disposto a esperar. No trabalho, Mateus ainda sentia o peso dos olhares de colegas como Tiago, cujos comentários maliciosos não cessavam completamente. Durante uma reunião, Tiago fez uma piada sobre amigos que viram algo mais, e Mateus, embora ferido, respondeu com firmeza, deixando claro que sua vida pessoal não era assunto de ninguém.
A atitude o surpreendeu, ele estava começando a se sentir mais seguro, não apenas em seu amor por Rafael, mas em sua própria identidade. A presença de Rafael, mesmo com suas inseguranças, dava a Mateus uma força que ele não sabia que possuía. Uma virada veio quando Rafael sugeriu que fossem juntos a uma festa organizada por amigos de Mateus, no bairro da Vila Madalena. Ele queria conhecer as pessoas importantes na vida de Mateus, mas também testar a si mesmo, ver como se sentiria apresentando Mateus como algo além de um amigo. Mateus, embora ansioso, concordou, sabendo que aquele seria um passo significativo. Na noite da festa, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas, Rafael segurava a mão de Mateus com firmeza, como se quisesse se convencer de que estava pronto. Na festa, cercados por amigos de Mateus, Rafael hesitou por um momento, mas então, ao apresentar Mateus a um colega, disse, com a voz um pouco trêmula, que ele era seu namorado. A palavra saiu quase como um sussurro, mas carregava um peso imenso. Mateus sentiu o coração disparar, um misto de orgulho e alívio, enquanto via Rafael enfrentar seu medo com coragem. Os amigos de Mateus receberam a notícia com naturalidade, alguns até brincando que já suspeitavam de algo pela forma como Mateus falava de Rafael. A aceitação deles aliviou a tensão de Rafael, que, pela primeira vez, sorriu sem reservas, puxando Mateus para perto enquanto conversavam com o grupo. Naquele momento, Mateus percebeu que Rafael estava começando a abraçar quem ele era, não apenas por si mesmo, mas por eles dois. Mais tarde, sentados na varanda do apartamento, com a cidade de São Paulo brilhando ao fundo, Mateus e Rafael conversaram sobre o futuro. Rafael admitiu que ainda temia o momento de contar à família, especialmente ao pai, que sempre falava de netos e casamentos tradicionais. Ele confessou que pensava em como explicar algo que ele próprio ainda estava entendendo, mas que a ideia de esconder Mateus o incomodava mais do que o medo do julgamento. Mateus, segurando sua mão, reforçou que eles não precisavam enfrentar tudo de uma vez. Ele sugeriu que começassem com pequenos passos, como contar à irmã de Rafael, que sempre fora mais aberta. Rafael concordou, sentindo um alívio ao compartilhar o peso com Mateus. A conversa fluiu para sonhos maiores, viagens que queriam fazer, projetos que queriam realizar juntos. Rafael falou sobre levar Mateus para conhecer o litoral do Nordeste, onde crescerá, e Mateus brincou sobre ensiná-lo a cozinhar algo além de macarrão com molho pronto. O riso compartilhado trouxe uma leveza que nenhum dos dois sentia há meses. Mateus percebeu que, pela primeira vez, não estava analisando cada gesto de Rafael, buscando significados ocultos. Eles estavam ali, juntos, construindo algo real. Enquanto a noite avançava, Rafael puxou Mateus para um abraço, murmurando que estava grato por ele nunca ter desistido, mesmo quando Rafael estava perdido em sua própria confusão. Mateus retribuiu, dizendo que esperar por Rafael valerá cada segundo de dúvida e medo. Eles ficaram assim, de mãos dadas, olhando para as luzes da cidade, sabendo que o caminho à frente seria cheio de desafios, o peso das expectativas familiares, os olhares de julgamento, as incertezas que ainda poderiam surgir. Mas, naquele momento, a certeza de que estavam juntos era suficiente. Eles haviam escolhido um ao outro, e isso, Mateus sabia, era o começo de algo que valia a pena lutar.